Já os aminoácidos, né, eles vão então se ligar pela ligação peptídica, então um grupo carboxila com um grupo amino, essa ligação extremamente forte. É por causa dessa ligação que a gente tem ácido clorídrico no estômago. Carboidrato a gente já começa a digerir na saliva, né? É muito fácil digerir carboidrato. Agora, essa ligação peptídica, como ela é muito forte por ser uma ligação eletrostática, ela vai acabar necessitando de um ambiente super ácido no estômago. E aí quando a gente olha para a estrutura, por exemplo, da insulina aqui, ó, que tem 51 aminoácidos, a gente vê que são dois colares de pérola separados, né? Então a gente tem um em cima, uma sequência de aminoácidos em cima, e outra sequência de aminoácido aqui embaixo, que estão conectadas por ligação via enxofre de ponte de sulfeto. Então, olha só, essa ligação entre um aminoácido e outro, muito forte, não quebra fácil. Mas essa ponte de sulfeto é o ponto fraco do peptídeo, tá? Por quê? Porque ponte de sulfeto é termolábil. Ou seja, quando a gente quer alisar o cabelo, até eu tenho uma chapinha de barba que eu passo na minha barba quando está muito comprida. Você passa calor e você quebra a ligação do enxofre. E aí, quando tem muito aminoácido que faz ponte de sulfeto, o cabelo é mais encaracolado. Quando você passa a chapinha, alisa. Ou seja, é por causa dessa ponte de sulfeto que o peptídeo tem que ficar armazenado em geladeira. Então é só por causa disso. Porque isso aqui, né, quebra com calor. Mas que temperatura que vai arrebentar uma ponte de sulfeto? Bom, a gente não tem caneta de insulina a temperatura ambiente? Tem GH temperatura ambiente, o Nordtropin, na bula diz 1 mês fora da geladeira, depois que começou a usar. Por quê? Porque a temperatura que quebra é a mesma da febre que desnatura a proteína no cérebro. Tá? Então passou de 40 graus é que você vai começar a quebrar essa ponte de sulfeto. E o que acontece, né? O que é a desnaturação? Então a gente tem, as proteínas são formadas por uma estrutura primária, secundária, terciária, quaternária. Sendo que a estrutura quaternária é a responsável pela conformação espacial, né? Então, quando a gente faz aqui a insulina lá no nosso ribossomo, a gente vai fazer essas duas correntes separadas. E aí depois a gente vai acoplar na posição correta, tá? O que acontece quando você tem um peptídeo que esquenta, né? Que passa de 40 graus? Você quebra isso aqui e dentro daquele meio aquoso que está o peptídeo, não vai ligar mais do jeito certo. Eles não vão se encontrar exatamente nessa posição, a cisteína aqui que está fazendo, né? Essa ponte de sulfeto dos dois lados, ela não vai se achar mais para conectar do jeito certo. Então eu não perdi a minha estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, mas espacialmente a molécula está diferente. E como a gente sabe que os receptores funcionam como uma fechadura, e a gente precisa que a chave entre com a conformação correta, se eu mudo ele espacialmente, ele não encaixa mais no receptor, na fenda do receptor, e não consegue ativar mais o receptor. Então eu tenho a perda do efeito. E eu já testei isso em mim. Uma vez houve um tempo que eu usava insulina. Já usei tudo que eu passei para os meus atletas, e em doses maiores. Então, se eu não morri, eles também não morreram. Mas eu usava insulina pós-treino e esqueci no carro minha insulina. Aí quando eu entrei no carro, falei, puta, esqueci minha insulina. Aí tava tomando sol, o carro passou de 40 graus lá dentro. Aí eu olhei contra o sol e tinha um precipitado em branco. Igualzinho acontece com a clara de ovo quando você esquenta, né? Aquele precipitado branco dentro. Falei, vou testar, né? Não vou jogar fora. Aí apliquei a insulina, tive diarreia. Aí falei, será que a diarreia foi da insulina? No outro dia apliquei de novo. Aí eu tive certeza que tinha que jogar fora. Isso que custava, na época, sei lá, R$20 uma insulina e eu não queria jogar fora. Então é por causa dessas pontes de sulfeto que os peptídeos são termosensíveis, tá? A ocitocina não, né? Porque ela não tinha nenhuma ponte de sulfeto. Mas qualquer outro aminoácido que tenha isso, o GH, por exemplo,
vai necessitar ficar refrigerado. E a diferença, né, de um peptídeo para uma proteína é a quantidade de aminoácido, né? Ali a albumina 600 aminoácidos. Quando a gente vai ver a apolipoproteína, por exemplo, tem 4.500 aminoácidos. Então, um trambolhão, né? Bom dia, tudo bom? É um trambolhão lá que vai carregar o colesterol, né? Então, a diferença principal vai ser isso. O comprimento da cadeia que vai diferenciar o que é um peptídeo e o que é uma proteína, tá?